Vamos falar agora sobre conceitos de roteamento para a rede local e o gateway, que acaba permitindo que a comunicação de qualquer computador para fora da rede local, como por exemplo acesso à internet, acesso a outras redes, seja feito através do gateway da rede. O gateway da rede ele ajuda a determinar o melhor caminho para o encaminhamento de pacotes. Geralmente podemos entender como um roteador, como um switch com funções de roteamento, um firewall. Ao receber um pacote de um computador da rede, o gateway encaminha o pacote para a interface indicada na trabalho de roteamento. Essa interface basicamente é a saída para uma rede externa. Ele encapsula o pacote e encaminha para o destino. Os switches L3 usam rotas estáticas e os protocolos de roteamento dinâmico para aprender sobre redes remotas e criar sua tabela de roteamento. Quando uma máquina ela recebe um endereço IP da rede, através de DHCP, por exemplo, configurado de maneira estática, nós temos três endereços que basicamente precisamos configurar. O endereço IP, que ele vai indicar o endereço daquela máquina na rede, né, o endereço exclusivo daquela máquina na rede. A máscara de subrede identifica qual rede ela pertence. Então, eu tenho o endereço IP, que vai identificar exclusivamente a máquina. A máscara de subrede, que vai identificar o escopo daquela rede, né, a quantos computadores cabem dentro daquela rede. 256 endereços de 254 válidos. Eu tenho 512 endereços. A máscara de subrede vai dizer o tamanho do escopo daquela rede. E o gateway, para que tudo que for fora do escopo daquela rede, eu encaminho para o gateway e me dizer como chega lá. Então vamos no nosso exemplo aqui. O endereço 9268.1.10 para a primeira máquina e o 9268.1.25 para a segunda máquina. O escopo da rede é a rede 19268.1.0/24 ou 255.255.255.0. Para a comunicação entre essas duas máquinas, eu não preciso do gateway, eu estou dentro da mesma rede. Quando eu preciso falar com algum endereço fora, como por exemplo, vamos pensar aqui no endereço público 8.8.8.8. Quero fazer um ping para esse endereço, né? Basicamente, minha máquina ela vai entender que esse endereço está fora do meu escopo de rede, então eu vou encaminhar o meu pacote para o roteador. Pode ser um switch L3 com função de roteamento, ou pode ser um firewall. Ele vai olhar na sua tabela de roteamento e vai dizer: eu conheço esse endereço 8.8.8.8. Se ele não conhece, ele descarta o pacote. Eu não conheço essa rede. Se ele conhece, ele encaminha o pacote para o endereço de destino. Ou encaminha para quem sabe como chegar. A tabela de roteamento. Os switches L3 roteadores devem aprender os destinos que não estão diretamente conectados. A partir do momento que a gente tem uma rede conectada no roteador, ele já conhece aquela rede e ele entende que aquilo é diretamente conectado. Quando eu citar roteador, entenda switch com função de roteamento ou roteador em si. Tá? Então aqui eu tenho a rede diretamente conectada 10.12.10.0/24. E eu aprendi de forma estática ou dinâmica o endereço 9268.1.0, essa outra rede que não está diretamente conectada. A tabela de roteamento é utilizada para a escolha do melhor caminho para o destino. As rotas podem ser configuradas manualmente ou aprendidas dinamicamente. Dinamicamente, os roteadores conversam entre si, utilizando um protocolo de roteamento comum entre eles, para que eles possam, quando uma rede é adicionada ou uma rede é removida, eles atualizarem todos os roteadores que compartilham entre si a tabela de roteamento. Maneiras de aprendizado de rotas para um roteador ou um switch com funções de roteamento. Interfaces diretamente conectadas, né? Então eu criei uma interface VLAN, né? Eu configurei um IP numa porta routed, né? Ela adiciona automaticamente a tabela de roteamento. Para ela entrar na tabela de roteamento, essa porta tem que estar ativa. Então tem que ter um cabo conectado e essa porta tem que estar funcionando. Ou se for uma interface VLAN, pelo menos uma porta naquela VLAN funcionando. Temos também as rotas estáticas, que são adicionadas quando uma rota é configurada manualmente e a interface de saída, né, a interface que eu apontei como saída do gateway está ativa. Ou através de protocolo de roteamento dinâmico, adicionado quando utilizamos o protocolo RIP, o SPF, BGP, ISS, EGRP, estão implementados e as redes são identificadas. A diferença de rota estática versus roteamento dinâmico, quando implementar uma ou outra, basicamente se define em complexidade, mudanças na rede, escalabilidade e utilização de recursos. Para a complexidade, a rota estática ela é boa porque ela não demanda processo de CPU dos equipamentos, nem troca de mensagens entre os roteadores, fazer atualização de suas tabelas de roteamento. Então ela tem menos consumo de recursos do equipamento.
Mas, conforme a sua rede vai crescendo, o uso de rota estática ela pode se tornar bastante complexo porque você tem que inserir várias rotas para diferentes destinos. Então, a escalabilidade dela é pequena, né? Ela é para redes simples e pequenas. Voltando para a complexidade, no roteamento dinâmico, uma vez que ele é bem estruturado na topologia dos equipamentos, ele é independente do tamanho da rede. Vou citar, por exemplo, o protocolo BGP sustenta toda a internet. Ela também é sobre mudanças de rede, né? Uma vez que um link cai, um roteador apresenta problema, a rota estática necessita da intervenção do administrador para que tudo ocorra da melhor maneira possível quando a gente tem algum problema. Já no roteamento dinâmico, a gente tem uma adaptação automática. No caso da rota estática, muitas vezes a gente tem que entrar em vários roteadores, dependendo da topologia, para atualizar o melhor caminho. Isso não é ideal para os dias atuais, né? O administrador tem que entrar e gastar dezenas de minutos ou até horas para poder fazer a convergência do roteamento. Um roteamento dinâmico, isso é imediato. Em apenas alguns segundos você já tem a tabela de roteamento atualizada. No pior dos cenários, com BGP, alguns minutos para atualizar. Na escalabilidade, o roteamento dinâmico serve tanto para topologias simples quanto para topologias complexas, com vários links, com vários equipamentos fornecendo redundância e essa convergência acontecendo de maneira automática. Na utilização de recursos, como citado anteriormente, a estática não necessita de recursos extras computacionais. Já o roteamento dinâmico precisa de uso de CPU, porque ele vai ter que calcular as rotas, a memória para ele poder armazenar essa tabela de roteamento dinâmica, né, e atualizar isso constantemente. Então a gente depende do protocolo de roteamento, então tudo vai depender do tamanho da sua rede ou o protocolo de roteamento que você vai utilizar e vai precisar interagir. E a banda que o protocolo de roteamento dinâmico vai utilizar para efetuar a troca dos pacotes ou da tabela de roteamento para poder atualizar os roteadores da rede. Falando na tabela de roteamento no Conware, né, o comando é display the routing table. Então, digitando o comando display routing table, ele vai mostrar a tabela de roteamento. Na tabela de roteamento, basicamente, nós temos o destino, que eu pretendo alcançar, que está configurado, né? O next hop, que é o próximo salto, né? Ou gateway, ou alguém que sabe como resolver para chegar nessa rede. A interface de saída, aqui no caso, né? A interface GE1/0, e como aquela rota foi aprendida. No caso aqui, a rota foi aprendida de maneira estática. Aqui no pré temos a distância administrativa, que ela é usada para desempate quando a rota é aprendida por diferentes protocolos de roteamento, tanto aprendida de maneira dinâmica, né, por protocolo de roteamento, ou inserida de maneira estática, através de rota estática, ou diretamente conectado. E aí, no caso de empate, ele vai usar o pré para poder escolher qual a melhor rota. As diferentes formas, as rotas são aprendidas na tabela de roteamento. O equipamento Conware possui uma tabela de distância administrativa para poder escolher a melhor forma de encaminhar através da confiabilidade que ele entende para cada um dos processos de aprendizado de rotas. E o custo que a gente pode utilizar para decisões internas, uma vez que a gente tem, por exemplo, duas rotas configuradas estáticas para o mesmo destino, mas com diferentes gateways. No pré eu posso fazer a definição ali de qual rota tem preferência, por exemplo, tá? Ou aprendidas através de OSPF, ele vai somando o custo com o link das interfaces e assim por diante. Vamos falar de rotas diretamente conectadas. Então, uma vez que a gente configuramos um IP numa interface, a gente tem essa rota diretamente conectada. Ela vai estar como direct, a maneira como ela foi aprendida, ela tem como distância administrativa 0 e qual o endereço next hop, né, o gateway daquela rede e a interface que está configurada. Então aqui esse roteador ele tem duas redes, o 9268.11.0 e o 9268.15.0. As duas redes estão diretamente conectadas nesse roteador e ela aparece como direct. A rota estática, pensando aqui na visibilidade do equipamento R1, ele quer chegar na rede 192.68.20.0 e 22.0. Ele não possui essas redes diretamente conectadas. Quem possui essas rotas diretamente conectadas é o R2. Então, ele possui a rede 92.68.15.252 com o R2. É a rede que eles compartilham entre si. A minha rota estática está apontando para eu chegar na rede 92.68.20/24 e 22.0/24, eu configurei a rota estática. E o meu next hop, o roteador que sabe resolver, é o 92.68.15.252, que é esse equipamento diretamente conectado no roteador R1. E as interfaces de saída. É a mesma interface de saída para chegar nesses destinos. Vamos falar também da rota default. A rota default, imagina, eu acabei citando anteriormente que
dependendo do protocolo de roteamento, a gente tem que configurar aproximadamente quase 1 milhão de rotas, né? A gente não seria inviável ter que configurar rotas para todos os destinos, né, na nossa tabela de roteamento. Então, basicamente, quando a gente digita 0.0.0.0, tudo que não está na minha tabela de roteamento especificamente declarado, eu encaminho para esse gateway. Isto é, tudo que o roteador não sabe, que não está detalhado na tabela de roteamento, os destinos não estão detalhados, ele vai encaminhar para a rota default. É uma rota estática, o meu gateway é o 92.168.254. Por exemplo, podia ser um roteador que me fornece o serviço de internet. Balanceamento de carga. Quando no switch L3 o roteador tem 2 ou mais caminhos para o mesmo destino, com métricas de custo igual, o roteador encaminha o pacote usando o balanceamento de link. Então, basicamente, se eu tenho um equipamento, ele tem 2 links, pode ser até para o mesmo equipamento ou para equipamentos diferentes. Esses equipamentos compartilham a mesma rede, o roteador vai fazer um balanceamento de carga do link e vai dividir os pacotes entre os 2 links quando eles têm o mesmo custo e a mesma distância administrativa. Os protocolos de roteamento dinâmico são utilizados entre roteadores para determinar caminhos e atualizar tabelas de roteamento. Uma vez que o melhor caminho é decidido, os roteadores podem rotear pacotes PV4, PV6 e assim por diante. Pensando nesse roteador aqui, na sua tabela de roteamento, ele aprende a rede 10.12.10.0 através da interface G0, né? Que está diretamente conectada. Então, é essa rede aqui. Ele aprendeu, através do RIP, 192.68.1.0. Ele aprendeu através desse caminho aqui o acesso à rede 192.68.1.0. E ele aprendeu, através do SPF, 192.68.2.0. Ele pode aprender dinamicamente através de diferentes protocolos de roteamento. Os protocolos de roteamento mais utilizados no mercado hoje, temos para IPv4 o RIP V2, o EGRP, que é um protocolo de roteamento exclusivo para Cisco, proprietário da Cisco, o SPF V2, o ISS e o BGP4. Para IPv6 temos o RIP-NG, temos o EGRP para IPv6, temos o SPF V3, que ele também tem suporte para redes IPv4, o ISS para IPv6, o MPBGP. O MPBGP também pode ser utilizado para a rede IPv4 quando a gente trabalha, por exemplo, com MPLS. Os protocolos de roteamento dinâmico têm as seguintes finalidades: descoberta de redes remotas, anúncio das redes locais, manutenção de informações de roteamento atualizadas, a ponto de ter uma rápida convergência em caso de falha, escolha do melhor caminho para as redes de destino e a capacidade de encontrar o melhor caminho novo se o caminho atual não estiver disponível. Então ele consegue ter uma convergência quando a gente tem falha no link, quando a gente tem falha no equipamento que vai chegar até o destino, ou, por exemplo, quando a gente aprende uma melhor rota para um destino. Adicionar um novo link, adicionar uma nova rede, você encontra o melhor caminho. Mesmo que o link atual esteja satisfatório, ele pode atualizar e utilizar um caminho melhor. Então, a rota dinâmica aqui a gente tem 2 roteadores na mesma área, o SPF, e o R2 ensinando para o roteador R1 a rede 192.168.1.1/32 e o 192.168.11.0/24. E ele aprendendo aqui através do SPF, ou entra, através do processo normal, né, sem a rota ser importada dentro do processo SPF, a distância administrativa 10, o custo 1 para a primeira rota, o custo 2 para a segunda rota, e o Next Hope, o roteador que sabe resolver, o 92.168.15.252, provavelmente a interface do roteador R2 e a interface de saída. Rotas mais específicas. Existindo mais de uma rota para determinado destino, o roteador escolherá sempre a rota mais específica. Então vamos pensar que a gente tem a rota 192.68.15/32, isso é, a rota do host, exclusivo para esse computador. Perceba que a gente também tem a rede 192.168.10/26, que contém a rede 192.168.1.5. Resolveria também. E a rede 92.168.10/24, que também contém o endereço 92.168.1.5. E a rota 0.0.0.0/0, que a rota default também contém. Nesse caso, a gente tem diversas rotas para o mesmo destino, o roteador vai escolher a rota mais específica. No caso aqui, a rota /32. Se fosse o 92.168.1.4, utilizaríamos a segunda rota, 92.168.1.0/26. E caso utilizemos, por exemplo, uma rede fora desse range, 10.0.0.2,
utilizaremos a rota default. Distância administrativa. Se houver múltiplas rotas para um único destino e aprendidas por diferentes protocolos, o parâmetro preferência, também chamado de distância administrativa, será utilizado para a escolha. Então, perceba aqui que diretamente conectados os equipamentos HP, coloquem a distância administrativa como 0. O SPF ele é entendido como 10, enquanto no Cisco ele é entendido como 110. A rota estática no Cisco é entendida como 1, ela é entendida como 60 no HP. Então, caso você precise fazer uma integração utilizando roteamento entre equipamentos que possuem diferentes distâncias administrativas, é preferível que você equalize, escolha a tabela, e equalize, faça a configuração dentro do protocolo de roteamento. É possível você configurar e deixar a distância administrativa igual para os equipamentos de diferentes fabricantes. O comando preference dentro do processo de roteamento, por exemplo. Com um pouco mais de detalhes, a configuração de uma rota estática. Entendendo a necessidade de rota estática. Temos aqui no nosso desenho o roteador A, que conhece a rede Y diretamente conectada. Então, o roteador A possui a rede Y diretamente conectado. Mas ele quer chegar na rede X, os computadores da rede Y querem chegar na rede X. E eu faço a configuração de rota estática dizendo que para chegar na rede X, o meu destino é o roteador B. Mas como a gente geralmente tem uma comunicação TCP, que a gente precisa de ida e volta na comunicação, quando X quiser acessar a rede Y, ele vai mandar para o seu gateway. E se o gateway dele não tiver a entrada na sua tabela de roteamento, a configuração da rota da rede Y, o pacote será descartado. Então, o que eu vou precisar fazer? Quando eu configuro no roteador da rede Y para a rede X, eu preciso aqui no roteador B validar a tabela de roteamento, a rede X está diretamente conectado, e preciso dizer no roteador B que para chegar na rede Y, eu preciso mandar para o roteador A. Caso você não seja o administrador do roteador B, você precisa dizer para a equipe de TI deles como configurar uma rota para chegar na sua rede. Então, o roteador A precisa saber como chegar na rede X e o roteador B precisa saber como chegar na rede Y. Preciso sempre pensar na configuração da rota estática, na ida e volta do fluxo do pacote, numa comunicação TCP, por exemplo. Estrutura de uma rota estática. IP Route Static, o endereço da rede, 9.2.1.8.1.0, a máscara de rede, que vai dizer o escopo, no caso aqui do endereço 0 até o endereço 255, e o próximo salto, ou gateway, ou NetHop, o roteador que sabe como encontrar essa rede 9268.1.0 que eu estou configurando aqui. Então, a configuração de rota estática, IP Routing, o endereço da rede, a máscara e o gateway, aquele que sabe como chegar. Tá? E a configuração da rota default, endereço 0.0.0.0, com a máscara 0.0.0.0. E o endereço do gateway que sabe como chegar nas demais rotas. Utilize o comando display per routing table protocol static para verificar somente as rotas estáticas. Ou o comando display per route table para visualizar todas as rotas aprendidas pelo equipamento. Importante, quando gerenciamos uma rede rota estática, devemos nos orientar aos seguintes itens. Sempre pensar no roteamento nos dois sentidos do pacote, ida e volta, a comunicação TCP orientada à conexão. Conforme o crescimento do número de rotas, o gerenciamento das rotas estáticas torna-se complicado e faz necessária a utilização de um protocolo de roteamento dinâmico. A rota estática também é importante quando a gente precisa gerenciar os switches de acesso da rede. Até aqui eu tenho falado sobre os switches com funções de roteamento. Aqui eu vou falar dos switches de acesso, Então a gente tem, por exemplo, a gente criou uma VLAN, a VLAN 40, para colocar o endereço IP de gerenciamento de todos os switches de acesso da rede. A rede 172.16.10/24. Só que eu posso ter, por exemplo, a VLAN de TI, que faz a administração dos switches, numa VLAN diferente, 9268.1.2. E o administrador precisa acessar e para esse equipamento remotamente para gerenciar. Só que esse switch na VLAN 40, ele só sabe responder a comunicações
da própria rede, da rede 172.16.1.2. Então, o que eu preciso fazer? Eu configuro uma rota estática nos switches de acesso, apontando para o gateway da rede dele, né? No caso, uma interface VLAN ou um IP do roteador, para que quando eu tiver um acesso de uma outra VLAN para administração do switch, eu consiga responder. Caso você não queira colocar uma rota default, você pode, por exemplo, configurar a rota específica da rede de administração, né, da rede de gerência, então 9268.1.0/24. Então é importante sempre quando configurarmos um switch de acesso, configurarmos uma rota nele para que você permita a administração desse equipamento através de uma rede externa. Você pode também configurar uma rota default e configurar uma CL para poder limitar quais redes podem, por exemplo, dar telnet, HTTPS, SSH e assim por diante. Para a configuração de rota estática, IPv6 Route Static, endereço IPv6 destino, o tamanho do prefixo e o gateway, muito parecido com o IPv4. E para a rota default, IPv6 Route Static 2.2.0, que seria o comparativo do 0.0.0.0, com o prefixo 0, né, todos os destinos e todas as redes, e o endereço do gateway. Para avaliar a tabela de roteamento de IPv6, Display IPv6 Routing Table. Roteamento entre VLANs. Quando configuramos VLANs na nossa rede, a nossa ideia é isolar os usuários pertencentes a uma subrede, né, uma subrede IPv6, de forma que essas redes não comuniquem entre si. Então você vai isolar o departamento A do departamento B de forma que eles não tenham comunicação direta, né? Dentro daquele grupo de máquinas de uma VLAN, elas comunicam livremente entre si. E aí, quando você precisa que uma rede A converse com uma rede B, você vai precisar que o gateway dessa rede faça o roteamento dessas redes diferentes. Para roteamento de pacotes IP de diferentes redes, faz necessária a utilização de um roteador ou switch com funções de roteamento. Então, aqui o nosso exemplo de que duas redes, né, a 926810 e o 926830, elas não conseguem comunicar entre si. A ideia de VLAN é isolar a comunicação entre máquinas de diferentes VLANs, né? Você vai colocar uma rede dentro de uma VLAN e uma outra rede dentro de outra VLAN. Então, para resolver essa questão, você utiliza, por exemplo, um switch com função de roteamento. E aí esse switch ele vai ter o gateway, né? No caso a gente vai criar uma interface VLAN, por exemplo, para que seja o gateway dessas VLANs. E aí você permite o roteamento entre essas VLANs. E a partir daí você pode, por exemplo, criar políticas de segurança, pode criar CLs para limitar o tráfego, por exemplo, de quais máquinas podem acessar a rede de gerência, por exemplo, dos equipamentos, e assim por diante. No roteamento entre VLANs, precisamos atribuir o endereço IP a uma VLAN. No caso dos switches, a gente configura uma interface VLAN, a gente cria a VLAN, depois a gente cria uma interface VLAN e atribui um IP a essa interface VLAN, né? Basicamente, quando a gente cria uma interface VLAN, a gente cria um endereço IP dentro do switch e todas as portas dentro daquela VLAN vão ter comunicação com aquele gateway. Então, criamos um IP para VLAN 1, criamos uma interface VLAN para VLAN 2 e uma interface VLAN para VLAN 3. E aí, quando uma máquina, um computador, precisa falar da VLAN 1 com a VLAN 3, o switch ele faz o processo de roteamento de uma VLAN para outra. Os switches reservados para a função de roteamento entre VLANs também são chamados de switch de camada 3, switch L3, switch core ou switch multicamada. A divisão dos switches de uma rede de maneira hierárquica ou uma topologia hierárquica permite o melhor uso e organização das funções, manutenção e gerenciamento de cada equipamento. Os switches geralmente são divididos em funções como acesso, distribuição, também pode chamar de a distribuição de agregação ou de core. O switch da camada de acesso providencia o acesso à rede para os usuários, fornece densidade de portas para equipamentos como impressoras, telefones IP, etc., além de permitir configurações simples de segurança e QoS. Os switches da camada de distribuição ou agregação atribuem políticas de segurança mais complexas, com uso de ACL, restrições de banda, roteamento entre VLANs. Quando a gente tem, por exemplo, diversos prédios, né, que compõem o campus de uma empresa, a gente pode entender que esse switch de distribuição e agregação vai ter um para cada prédio, ele vai ser responsável por alimentar via fibra, né, os switches de acesso de cada um desses prédios, e a partir daí esse switch de distribuição eles fazem conexão via fibra ao switch core, né, do prédio principal ou do data center. Então os switches de distribuição eles também servem para diferenciação do campus, né, e eles podem controlar ali dentro o roteamento entre VLANs, as políticas de segurança
e é independente, né, de cada um dos prédios, como por exemplo, numa universidade que a gente tem os prédios ali com seus cursos, né, e cada equipe administra o seu campus de maneira independente e todos conectam com o prédio principal, né. A camada core ela providencia velocidade para encaminhamento de tráfego, a comutação rápida de pacotes para serviços em ambiente ou internet. Então ali a gente pode conectar na camada core, por exemplo, os links de internet, por exemplo, os serviços que são publicados e assim por diante. Aqui é uma topologia com 3 camadas, né? Podemos ter ali core, né, que a gente citou anteriormente, a conectividade para os serviços de WAN. Temos a camada de distribuição, que aqui podemos fazer com os switches de acesso. Podemos também fazer o roteamento entre VLANs, podemos ter uma conexão de um firewall aqui para permitir para poder fazer o controle, né, da comunicação entre diferentes redes, né, se assim for necessário. Podemos aqui na camada de acesso fornecer conectividade para computadores, impressoras, câmeras, dispositivos IoT e assim por diante. Ou podemos, numa topologia mais simples, ter o núcleo colapsado aqui, que é a camada core, ela vai englobar tanto a camada de distribuição quanto a camada core, as funções da camada core. E os switches de acesso, né, que vão fornecer conectividade para os dispositivos finais, né, como computadores, access point, impressoras, dispositivos IoT e assim por diante. Criando uma interface VLAN. Basicamente, no modo System View, uma vez que a VLAN já esteja criada, digitamos interface VLAN e o número da VLAN, podemos dar uma descrição para ela e o endereço IP. Esse endereço IP vai ser o gateway daquela VLAN. Então, o endereço IP colocamos 9268.200.1 numa rede /24, que vai do 0 ao 255. As demais máquinas, 9268.1.10, por exemplo, com a máscara 255, 255, 255.0. Ela vai ter como gateway da rede dela o endereço 192.68.200.1. E a partir do momento que o tráfego foi interno na VLAN 200, ele não vai consultar o gateway, mas quando ele precisar, por exemplo, acessar a rede 9268.100.20, ele vai mandar esse pacote para o gateway que vai fazer o roteamento, se ele conhecer essa rota na tabela de roteamento. Exemplo de roteamento entre VLANs. Então temos a VLAN 20 e a VLAN 30. Criamos a VLAN 20, criamos a VLAN 30 no equipamento, criamos a interface VLAN 20, colocamos o endereço IP dela, que vai ser o gateway da máquina. Então aqui a máquina da VLAN 20, né, ela possui esse endereço como gateway, né, para esse switch aqui, e a interface VLAN 30, 10.8.0.1/24, e essa máquina da VLAN 30 possui esse endereço como gateway para poder resolver a conectividade entre diferentes redes. E quando uma máquina da VLAN 20 precisa falar com a máquina da VLAN 30, elas mandam para o gateway que ele resolve o roteamento. Verificando a tabela de rotas. Como as interfaces VLAN estão diretamente conectadas ao switch, o roteamento é feito automaticamente. Não precisa digitar o comando IP routing, por exemplo, como no switch Aruba, no switch Cisco, para habilitar o roteamento. Caso seja encaminhado um pacote com destino desconhecido, o mesmo será descartado pelo switch. Para uma interface VLAN ficar ativa, né, ficar up, é necessário que a VLAN seja atribuída ao menos uma interface física com estado up. Pode ser um trunk com diversas VLANs, por exemplo, pode ser uma porta que o computador está conectado, e assim por diante. Para visualizar a tabela de roteamento, digite Display IP Route Table. Aqui temos todas as rotas dos switches, né? Ele acaba criando algumas interfaces loopback para testes internos, e aqui a interface VLAN criada, né? E o endereço IP atribuído à interface VLAN. E quando a gente não tem um switch L3 para o roteamento entre VLANs, o que podemos fazer? Você não tem um switch L3, mas você tem, por exemplo, um roteador MSR, um roteador HSR, Tricom, HP, H3C. Então, basicamente, a gente escolheu a interface 2/1/1. Eu tiro essa interface shutdown e aí eu crio uma subinterface. Então, a interface 2/1/1, eu crio a subinterface 20. Né? Coloco aqui até a descrição da VLAN 20, atribuo o endereço IP a ela, e aí eu digo que se o pacote vier tagueado com a VLAN 20, eu faço o roteamento. Então, apesar do pacote, para ele poder fazer a diferenciação de qual VLAN está vindo o pacote, eu preciso configurar o switch de acesso como a porta como trunk, permitindo essas VLANs, e quando esse pacote chegar
tagueado, né? O quadro chegar tagueado na VLAN 20, ele vai cair na VLAN 20, nessa subinterface da VLAN 20 e fazer o roteamento entre VLANs. Aqui para a VLAN 30, né? Crio a subinterface .30, coloco a descrição, configuro o endereço IP e faço a atribuição da VLAN 30 para essa subinterface. VLAN type, .1q, VLAN ID 30. Então, o frame que vir tagueado com ID 30, ele vai entrar dentro dessa interface e vai sofrer o processo de roteamento configurado para essa VLAN.